A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos, já estamos no capítulo 13. Hoje vamos meditar entre os versículos 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo atravessado a ilha, até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. E resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Deus abençoe a sua palavra. Estarei pregando sobre o título: Três representantes de três impérios diferentes. Três homens que representam, cada um tipo de império. Antes, eu queria lembrar que na semana passada, a pregação se baseou em 5 homens, que está no capítulo 13, no verso 1. E estes homens foram Barnabé, tiramos lições proveitosas da vida desse homem; Simão, chamado Níger, aquele que ajudou a carregar a cruz de Jesus por algum tempo; e Lúcio, Cirineu, de Cirene, que ajudou na formação da igreja de Antioquia; Manaém, que fora criado com Herodes, aquele que viu Jesus, que queria que Jesus fizesse algum milagre para o entreter. Aquele Herodes possivelmente não tenha aceitado Jesus pela continuidade da sua família. Mas este Manaém, que foi criado com ele, que era o seu irmão de criação, creu e está aqui. E também Saulo, que agora, na leitura de hoje, já passa a se chamar Saulo. Aqueles 5 homens nos deram lições maravilhosas para nós. Hoje nós temos outros 3 nomes, cujas lições de cada um nos servirão até mesmo pelos seus maus exemplos, para não praticarmos, para evitarmos pessoas como essas. O primeiro deles é este homem que chamavam de Bar-Jesus. Bar-Jesus quer dizer filho de Jesus, e sabemos que o nome de Jesus é salvação. Então o nome dele é filho da salvação. E na verdade este homem, ele era filho da perdição e não filho da salvação, pelo que ele fazia. Ele era, o texto da palavra de Deus nos diz que ele era mágico, mas não era um mágico desses de circo que faz mágica para entreter crianças e adultos também. Era um tipo de feiticeiro, essa seria a melhor tradução para ele. E feitiçaria é uma arte negra, é uma arte da magia, chamada magia negra. E ele então mexe com os poderes das trevas. E esse feiticeiro, ele costuma fazer tipos de feitiços para
outras pessoas. E como se diz no ditado popular, que vai acontecer com esse homem, é exatamente isso. O feitiço caiu contra o feiticeiro. E por isso ele era um homem perverso, porque ele cuidava das coisas de Satanás. Era um representante do reino de Satanás. Era o filho da perdição e não o filho da salvação. Muito ao contrário do nome que ele tinha. Ele era judeu, possivelmente fosse esse mesmo nome dele, ou ele era conhecido como o filho de Jesus, talvez seu pai também tivesse esse nome. De qualquer maneira, ele não condiz com o nome que tinha. Ele vai receber um outro nome, que é Elimas. E Elimas, que aparece no verso 8, que se interpreta o nome dele como encantador. Na verdade, ele era um enganador, alguém que é usado por Satanás e usa de certas habilidades que enganam as pessoas. Na verdade, ele quer manter as pessoas para si, enganados, para tirar deles algum lucro. Essa era a função deste homem. Há crentes que vão atrás de profecias. Deus é fiel para com a sua palavra. Deus não se responsabiliza por aquilo que dizem os homens. Deus tem uma promessa para você e diz o que quer. Há pessoas que preferem ouvir homens falando do que a palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda, mas não a palavra de homens, como deste homem Elimas, que na verdade distrai as pessoas. As pessoas dão risada, gostam de ouvir pessoas que, quanto menos fale da palavra de Deus, melhor. Crentes fracos, crentes sem vontade de conhecer a palavra de Deus, vão atrás dessas pessoas que, na verdade, são representantes do reino de Satanás. Nós precisamos fugir de toda a aparência do mal. Nós temos um outro representante aqui, que é o Sérgio Paulo. Está no verso 7. Sérgio Paulo, que era procônsul, um tipo de governador, ele cuidava de Pafos. Pafos ficava na ilha de Chipre, onde Paulo e Barnabé chegaram, juntamente com João Marcos, e estão ali trabalhando. Trabalharam em Salamina e agora foram para Pafos, que era a capital de Chipre. E este homem, Sérgio Paulo, ele era o governador daquela capital e possivelmente de toda a ilha. Era um homem que representa o poder terreno. Nós vivemos sob poderes de homens, governantes nossos, pelos quais devemos orar para que queiram fazer o bem. E este homem, embora sendo um bom homem, como a palavra de Deus vai falar a respeito dele, um homem prudente, e a palavra prudente aqui nos faz entender que era um homem sábio, porque ninguém pode ser uma pessoa prudente se ele não for sábio com suas palavras, com suas ações, com aquilo que vai fazer. E é assim que eu entendo a palavra prudência para esse homem. E o cargo que ele ocupava também me leva a entender que ele era uma pessoa sábia. Então nós temos aqui uma pessoa que está sabendo o que faz. Só que a companhia dele não é boa. Está ali com ele este homem terrível que representa o império de Satanás, o Elimas, que o seu nome quer dizer encantador.
melhor seria dizer, o enganador. Nós precisamos tomar cuidado com as pessoas à nossa volta. Pessoas que às vezes estão ali conosco nos enganando, impedindo-nos de conhecer a palavra de Deus, que era a função deste homem. O Sérgio Paulo, pela sua prudência, a palavra de Deus nos diz que ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Queria muito, eu acho essa palavra maravilhosa, muito, porque eu penso em muitos crentes que não querem ouvir a palavra de Deus, que não querem estudar a palavra de Deus. E este homem não era crente, mas ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Pessoas interessadas, como Deus se agrada do interesse da palavra de Deus. Procure se interessar mais. Pessoas de fora interessados e pessoas de dentro desinteressados. E ali do lado dele, pessoas atrapalhando aquele que está interessado na palavra de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas aquele homem, o Elimas, o representante do império de Satanás, procurava impedir, estava ali atrapalhando que os apóstolos lhe pregassem o evangelho. Temos aqui dois reinos, o reino dos homens, o reino de Satanás. O reino de Satanás envolvido no reino dos homens, impedindo que a palavra de Deus converta o coração no reino dos homens. Mas nós temos um terceiro nome. Nós temos aqui um terceiro representante, representante do reino celestial, representante do céu, representante de Jesus. E o nome dele é Paulo. E aqui o Paulo toma a frente. Está ali Barnabé e Saulo. A ordem até aqui era essa mesmo, Barnabé à frente. Deus usou Barnabé para atrair Saulo para esse ministério. Foi ele quem foi buscar Saulo para levar para a igreja de Antioquia, para usar o conhecimento, a riqueza do conhecimento e a sabedoria de Saulo. Mas agora, diante da resistência deste homem de Satanás para aquele homem que queria ouvir o evangelho, a palavra de Deus diz que Saulo toma a frente. E aqui, nesse ponto, há uma mudança. Então, Paulo pensou em seu coração, eu fui chamado para isso, é a minha vez de agir. E o verso 9 diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo, daqui para frente vamos conhecê-lo como Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos naquele representante de Satanás, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Me parece que Paulo primeiro avisa. Ó, filho do diabo, não vai parar? Não vai cessar com isso? Talvez tenha existido um tempo entre o versículo 10 e o versículo 11. E quando ele insiste em atrapalhar, então Paulo impetra esta maldição sobre ele. Você também pode fazer isso. Muitas pessoas atrapalham a pregação do evangelho. E você pode repreender. Só que você precisa estar como Paulo. Veja aqui o verso 9 que diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.
Você pode também, mas procure se encher do Espírito Santo. Senão você vai passar vergonha com o representante de Satanás. Barnabé estava ali, mas agora ele percebe que chegou a vez de Paulo. E Paulo, então, usando toda a sua capacidade espiritual e também se deixando dirigir pelo Espírito Santo, ele repreende aquele emissário de Satanás, aquele representante do reino de Satanás. E ele se cala, cego, por algum tempo. Elimas servia a Satanás. Satanás usa muitas pessoas, é um ser poderoso, mas Paulo servia a Deus e não há poder que possa enfrentar o poder de Deus. Nosso Deus é o Deus todo-poderoso, onipotente. Satanás é subjugado sob o poder de Deus. As feitiçarias não nos tocam, porque Satanás está impedido de tocar no Filho de Deus. Então, houve essa ação contra aquele homem que ficou cego. E a palavra de Deus foi pregada. E diante daquela situação vergonhosa, daquele emissário de Satanás, aquele homem que servia o reino de Satanás, aquele representante do reino dos homens, viu que o poder de Deus era maior do que aquele que enganava ele por tanto tempo. E diante daquele milagre, nós lemos no verso 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Esta é a função da obra de Deus, levar com que as pessoas creiam. Não ande atrás de sinais, de milagres, de maravilha. Porque você crê. Os sinais é para quem não crê. E ele creu diante daquele sinal. Vendo o que havia acontecido, creu. E maravilhado da doutrina do Senhor. Ele creu, ele se converteu. E eu quero perguntar para você, terminando a palavra de hoje. A que reino você representa? Destes que trabalham para o crescimento do reino de Deus ou desses que atrapalham o crescimento do reino de Deus? Você está interessado na palavra de Deus? Então você tem que estudar a palavra de Deus. Talvez você até possa dizer no seu coração que você não tem capacidade. Talvez não tenha, mas o Espírito Santo de Deus tem. Ele pode iluminar a sua mente para que você entenda a palavra de Deus. Mas é preciso que você se interesse. Se alguém quer andar de bicicleta sem saber andar, ele vai procurar aprender. Alguém vai segurar a bicicleta e ele por algum tempo vai sair meio torto, mas vai conseguir com o tempo andar. Precisa ser persistente. Mas se ele tiver medo e não quiser nem subir na bicicleta, ele nunca vai aprender a andar. Se você não se esforçar em estudar a palavra de Deus, em buscar, em orar e pedir a Deus, você não vai saber nada sobre a palavra de Deus. Mas você fique sabendo que Deus quer que você saiba. E se Ele quer, Ele vai te ajudar. É preciso que haja interesse para que você possa trabalhar no reino de Deus. Não seja daqueles que não trabalham e, além de não trabalhar, atrapalham. Como é que uma pessoa pode atrapalhar? Quando ele não estuda a Bíblia, ele não conhece. E então ele não coopera. Ele não contribui. É preciso que haja interesse. Comece orando por você. Às vezes, há críticas, censuras, pessoas que
em vez de trabalhar, incomodam aqueles que trabalham. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você saiba que você representa o reino de Deus. Que há poder em você. Desde que desceu sobre você o Espírito Santo. Te deu poder para testemunhar. Crie coragem. Procure estudar, aprender. E pregue a palavra de Deus. Que Deus possa te incomodar. Mostrar para você aquilo que Ele quer da sua vida. Que Deus possa te despertar. Que você possa buscar aprender a palavra. Se tornando assim uma ferramenta que Deus possa usar na sua obra. Amém? Que Deus te abençoe.